Preparem seus fones de ouvido. Preparem a pipoca. E as boas risadas. E aproveitem. A transmissão 42. Eu sou o Vinícius. Emílio. E hoje nós vamos falar sobre uma das nossas séries favoritas da vida, The Walking Dead. The Walking Dead. E a gente também vai falar especificamente da primeira temporada e apontando as diferenças e as semelhanças que tem entre os quadrinhos que originaram a série. Aproveitando que a gente vai falar sobre The Walking Dead, o Vinícius decidiu que ele vai cantar pra gente a abertura de The Walking Dead, né? É verdade. Vamos, pode começar. Vai lá. A gente decidiu trazer The Walking Dead. A gente sabe que a série Acabou, isso, ela já mas fez, ela gerou vários filhos, né? É Alguns verdade. filhos feios, alguns filhos que a gente ainda não viu, né? Tem uns filhos que estão a caminho ainda. A gente vai tentar trazer das outras temporadas também. Vai dar certo, não sabemos. Mas vamos tentar, entendeu? Só cada vocês continuam. E aí a gente vai começar falando da primeira temporada. E a gente sabe que a primeira temporada, ela foi lançada há bastante tempo. E a gente 2010. sabe que a série já terminou. É minha favorita? Não. Mas eu não assisti o desenho. Sim. A gente olha assim e pensa, meu Deus, que Mas The Walking nostalgia. The Walking Dead é minha preferida. The Walking Dead é sobre Rick Grimes, que é um policial que ele é baleado durante o serviço, e ele acorda num mundo distópico, pós-apocalíptico, tomado por zumbis. Representação perfeita. O primeiro episódio de The Walking Dead, que ele se chama Days Gone By, né, ele utiliza o mesmo título da primeira HQ, que é Dias Passados, né? Então, eu gosto de muitos trechos dos quadrinhos, né? Porque nos quadrinhos já começa da mesma maneira que aconteceu na série. O Rick sendo baleado, só que nos quadrinhos é apenas um cara, não são três como na série. Não são três. Então eu acredito que na Na série verdade, chegou na série até a dar um dois, aí pouquinho tem mais de um ação, terceiro né? que ele Sim. sai, ele meio cai do carro, Né, se acaba dá um sendo- tiro no Isso, Rick. exato. E aí, quando o Rick acorda, ele acorda nos quadrinhos da mesma maneira que ele acordou na série. Só que a gente vê que quando ele sai do quarto, ele se depara com uma mulher como se ela tivesse Comida já. exatamente toda devorada, né? A enfermeira. Isso, uma enfermeira. Só que nos quadrinhos ele já se depara com um cara no elevador que tem o mesmo tipo de deformação que a tal enfermeira. Isso é o que eu gosto, porque The Walking Dead ela não tenta só ser um copia e cola dos quadrinhos, ela é uma adaptação. Sim. Então ela faz o que uma adaptação faz, ela adapta coisas que funcionariam melhor no formato televisivo, né? Isso é bem legal. E também dentro do hospital a gente vê que tem aquela cena clássica, né? Onde ele tem aquela porta que tá fechada. A famosa porta que na verdade é Don't Open Dead Inside, só que parece que tá escrito Don't Dead Open Inside, né? E nos quadrinhos ele abre essa porta para com um não monte tem de nem essa- mortos. não tem nem essa Sim. mensagem. E a cena é um pouco bizarra. Só que nos quadrinhos ele é empurrado por causa dos zumbis que vão até ele por causa que ele abriu essa porta. E aí ele se depara com o hospital, né, totalmente abandonado. Só que no hospital não tem toda a armada exércita como tem nos quadrinhos, nos filmes, na série, no caso. Nos quadrinhos é só o hospital mesmo e acabou. Em seguida ele, como na série, né, ele se depara com aquela cena clássica também Da zumbi da bicicleta. e ela tem uma websérie também, Ela né? tem uma websérie, né? Mas também é assim, acho que é o zumbi mais deformado que ele acha ali. Né, sim, logo no porque começo. basicamente só tem o tronco dela, não Só tem mais tem o coisas. torso dela, do Rick com o Morgan e o Dwayne, né? Que ele acaba levando uma pasada na... Essa cena clássica também acontece nos quadrinhos do Morgan, nos quadrinhos, parece ter a mesma idade do Cal nas séries, sim, sabe? sim. E aí, na série, ele parece um pouquinho mais O velho. Dwayne parece mais velho Sim. mesmo. O Cal já aparenta até a mesma idade que ele tem nos quadrinhos. Quando ele aparece. E eu percebi também que o Morgan ali nos quadrinhos, ele parece muito mais doce, sabe? Muito mais gentil. Só que nos quadrinhos, ele parece ser ainda, sabe, ter aquela coisa humana, aquela coisa da gentileza. Mas aí... E também nos quadrinhos não tem a mulher dele, né? Não tem a isso que eu história ia da falar, mulher. justamente. A diferença é que na série você tem esse drama da mulher ali. E eu acho que é uma cena bem pesada. Não é pesada, mas é porque, emocionalmente falando, né, é algo que mexe ali com a psique do personagem. Então você vê que tanto ele quanto o Dwayne, eles têm aquele receio de fazer alguma coisa com a mãe. Eles podem matar qualquer outro zumbi, mas a mãe do Dwayne e a ex-esposa do Morgan, eles não conseguem fazer nada, né? Não é à toa que tem aquela cena que na série, quando o Dwayne vê a mãe e aí ele vai correndo pra chorar, e o Morgan vai consolar ele. Né? O próprio Robert Kirkman, que é o criador da série, ele chegou a falar isso. O criador dos quadrinhos, perdão. Ele chegou, que ele falou, teve muitas decisões que eu tomei nos quadrinhos que agora eu posso fazer diferente na série. Entendeu? Então, assim, por mais que os quadrinhos fossem a base, muitas coisas que ele talvez tivesse arrependido, ou então que ele queria ter feito de outro jeito, ele acabou fazendo na série também e um saldo positivo até. Depois disso, eles vão pra delegacia. Isso. E na delegacia, o Rick pega, né, a bolsa de armas. E aí, na série, o Rick, ele, antes de chegar em Atlanta, ele passa por uma casa, né, como se fosse uma fazenda, onde ele encontra aquele cavalo. Só que aí ele vai até a casa e na série a gente vê que se depara com um casal que cometeu
de certa maneira, suicídio, né? Porque o marido mata a esposa. Só que nos quadrinhos, cara, é muito mais pesado. Nos quadrinhos, uma família inteira. São duas crianças e os São pais. 2 crianças e o pai. E todos eles E é bem bizarro. Aí em seguida ele encontra o cavalo e do cavalo ele segue a Lantern. O que rola? Aí ele chega lá e se depara com uma horda de zumbis. E tem um zumbi que parece com o Jim Carrey também, mas na série, no caso. Bom, nessa horda de zumbis, ele acaba perdendo o cavalo, só que na série, o cavalo ele simplesmente é devorado. Nos quadrinhos não. Nos quadrinhos o cavalo ele não quer ser devorado, né? Ele esmaga a cabeça de vários walkers, ele arranca a cabeça de vários walkers, dá uma coitada. Então provavelmente ele também era do Rio de Janeiro. Ele não se deixou falar. Mas foi devorado. Ele provavelmente foi criado aqui, sim, porque a gente é assim. Interessante porque já começa a primeira diferença da série aí. Porque o Glenn, ele aparece imediatamente pra salvar o Rick nos quadrinhos. Sim. E na série não, o Rick ele ainda fica um tempo dentro do tanque, né? Que não existe nos quadrinhos. Sim. É algo exclusivo da série, inclusive. Sim. E a partir daí se segue, né, aquela cena que o Glenn entra em contato pelo walkie-talkie. Sim, na série tem todo o esquema, né? Também tem aquela cena que é bem legal que o Rick ele dá um tiro dentro do tanque Então, pra é matar o verdade, zumbi. sim. Aí o Essa cena foi bem icônica da série. E a gente fica... E o interessante é que na série, essa parte eu achei interessante, porque na série a gente tem aquela adrenalina e aquele suspense de caralho, será que ele vai conseguir? Porque literalmente ele tá ali encurralado. E quando ele mesmo acha que acabou as oportunidades dele, ele vai e sobe. Mas nos quadrinhos não, nos quadrinhos tanto o Glenn ele já encontra o Rick e não tem também a questão da bolsa, né? Porque na série o Rick simplesmente deixa a bolsa cair e ele vai precisar retornar pra... fugindo, né? Ele vai precisar retornar pra buscar aquela bolsa, mas nos quadrinhos não. Nos quadrinhos nunca deixou aquela bolsa cair, tradução. O Rick é muito mais responsável nos quadrinhos. E ele vai com o Glenn fugindo de Atlanta. Agora, outra diferença da série para as HQs é porque, tipo, essa fuga de Atlanta demora praticamente 2 episódios. Exato. E a gente vê que é bem rapidinho, né? Duas edições só. Mas uma coisa que eu também preferi a série foi que na série a gente encontra novos personagens, né? Então a gente encontra o Glenn, a gente encontra a Andrea, a gente encontra o T-Dog, a gente encontra aquela que eu sempre esqueço o nome dela. É a Jaque. A Jaque, a gente encontra o Moro. É um Moro também. E nos quadrinhos, meu amor, isso não acontece. Eles simplesmente vão pro acampamento e do acampamento, coincidentemente, o Rick ele já encontra a Laurie e o Carl e tem toda aquela comoção ali no encontro deles. E no episódio 2, eu gosto muito porque tem a cena que eles se cobrem de tripa de zumbi pra poder andar no meio dele. No segundo episódio, eles têm todo um rolê pra sair de Atlanta. É verdade. Eles ficam presos num prédio, né? Que aí o andar debaixo do prédio é uma loja. Tem até uma cena muito interessante que um zumbi pega uma pedra pra poder quebrar a vitrine. E, tipo, isso é algo que meio que deu uma pista do que viria no futuro de The Walking Dead, né? Pra quem já terminou todas as temporadas, sabe do que eu tô falando. Eu não vou desenvolver mais, porque eu posso estar dando spoiler pra quem não viu ainda. Mas, enfim, eu meio que também não vi. E mesmo com o mundo acabando, as pessoas ainda continuam filhas da puta. Burrow, ele é tipo... É a caricatura do homem babaca, porque ele é racista, ele é misógino, ele é homofóbico, ele é tudo de ruim. E a gente vê que até no Apocalipse Zumbi que as pessoas morreram, com o mundo acabando, as diferenças ainda continuam, né? E é interessante a gente também falar que o Burrow, ele não existe nas HQs. Sim, ele não existe. Na verdade, eu achei que quando ele ficou preso naquele telhado ali, seria o fim dele. Poderia ter sido, né? Mas acho que eles não quiseram fazer porque o Michael Hooker é muita gente boa demais. Aí eles queriam dar uma redenção pro personagem mais à frente. Pra quem não Bom, sabe, mas aí ele encontra o Rick e o Rick acaba com a raça dele. não acaba não. Acaba, o Rick deixa ele preso lá. Ele só toma um soco, o Rick faz assim. Ele vai pro acampamento e ele se encontra tanto com o Carol e com a Laurie. E aí a gente tem a questão dos novos personagens, né? Que é a Donna, os gêmeos e o marido da Donna. Ah, isso é nos quadrinhos, né? Nos quadrinhos. Sim. A gente segue pra invasão do acampamento, que também acontece nos quadrinhos. É tratada praticamente igual. Exatamente. A Amy sai e ela... A Amy é muito fofinha, né? Tanto nos quadrinhos quanto na série. Tadinha. Pobre. Infelizmente. No lugar errado, na hora errada. Foi hora E na assim. série errada. E na série, né, tem mais outras coisas que acontecem. Por exemplo, o marido da Carol, que tá lá todo... Nossa, é Ficou verdade. empate. É verdade, eu acredito que entre os quadrinhos e a série eu preferi muito mais o que teve na série, sabe? Porque na época que eu assisti, eu fiquei com medinho assim, sabe? Porque ele tava na cabana dele, ele viu umas movimentações, e quando ele abre assim, sabe? Porra, ele eu bati palmo, porque ele mereceu. No episódio 4, antes de acontecer esse ataque, o Jim ele tá cavando nas covas. E Isso. o povo no acampamento fica, nossa, o que tá acontecendo com ele? Fica uma sensação Na série tem estranha. toda uma dramatização, sabe? Na verdade, nos na quadrinhos série- não, foram muito mais objetivos, Na graças a série, Deus. eles têm uma mistificação disso. Porque não só em The Walking Dead, mas como em Fear the Walking Dead, às vezes as coisas parecem que, tipo, é um apocalipse sobrenatural ou apocalipse bíblico, né? É diferente do que
se especula de que foi um apocalipse causado por um vírus. Nos quadrinhos, ele também comenta que ele só sobreviveu porque ele viu a família dele sendo morta, né, pra salvar ele. E o que tem de diferente é que na série ele é mordido aqui, no abdômen, e nos quadrinhos não, é no braço. Acho que faz até mais sentido. Tipo, eu não entendo essas mordidas no abdômen, porque desde o momento que eles arrancam um pedaço, não era pra estar, tipo... A camisa? É. Ah, entendi. Daí a série para de seguir um pouco os quadrinhos, porque nos quadrinhos, né? Um pouco não. Um pouco não, eles metem um arco ali que não... Não, assim, tiraram do nada, tiraram, mas ficou muito legal. Não, é sim, realmente, ficou legal. Bom, nos quadrinhos, em seguida, quando acontece essa situação, a gente começa a prestar um pouco mais de atenção no Shane, sabe? No Shane, quer dizer, na série, o Shane, ele tem toda aquela bronca dele, só que ele não chega a ser maluco, ele não chega a ser louco. Nos quadrinhos ele precisa de um psicólogo, ele precisa urgente de psicólogo. Ele ouve coisas, ele fala coisas, tipo assim, teve umas situações, né? E eu lembro que na série tem uma parte muito interessante que o Dale, ele vai junto com o Rick, com o Shane, fazer uma ronda. E aí o Rick se afasta, né? E o Shane começa a mirar pra ele, o Dale olhando assim pra ele, tipo... E acontece... e outro detalhe. Assim, quando o Rick chega no acampamento, nos quadrinhos, o Dale é o primeiro a expor tudo que o Shane tem feito. Na manhã seguinte, o Rick chama o Shane pra caçar. O Shane surta de novo, só que surta em frente a todo mundo que tá no acampamento, nos quadrinhos. E aí, eu acredito que o Shane, ele chega a bater no Rick, e aí a Laurie vai lá e defende ele, dá um tapa no Shane, e aí em seguida o Shane surta com todo mundo. Fala, e aí vamos parar? E ele fala, apontar pro Rick, e nesse momento que o Cal vai lá e dá um tiro que atravessa o Shane. O Cal cancelou o CPF do Shane assim, ó. Na verdade, o Cal deu uma de psicólogo, né? Volume 1, que teoricamente é a adaptação toda da primeira temporada, ela acaba com a morte do Shane e eles enterrando o Shane. Sim. E aí, no caso, na série, eles já botaram ali um arco do CDC. E eu acho que é muito interessante porque mostra, a gente tem ali a introdução do Dr. Jenner, que é um cientista que ele estava ali estudando o começo dessa infecção. Até acho interessante, né? É uma exclusiva da série. Sim. No caso, né, ela não está presente nos quadrinhos, mas eu digo que foi uma boa inserção que eles fizeram, né? Porque dá um tempo pra gente ter ali a mais com os personagens, né? Tem toda aquela ceninha legal que você gosta deles confraternizando ali. Eles a gente sente um quentinho no coração. Eles passaram por tanta coisa que a gente... No episódio anterior eles tinham tido aquela perda enorme lá no acampamento. E se segue toda aquela situação do CDC ele começar a colapsar, porque não tem combustível suficiente para manter os geradores. E quando acaba a energia, o centro ele entra em destruição. Né? Porque tem muitos vírus ali e aquilo ali não pode escapar de jeito nenhum. E eles comentam que a galera que estava muito à frente assim era França. É muito interessante porque a série do Daryl vai se passar na França. E quando a gente tem toda essa revelação, né, o povo entra ali em parafusos e a gente tem cenas maravilhosas. Tipo o Daryl pegando um machado tentando acertar uma porta. O Doc, ele basicamente um alívio cômico na série inteira. A única porta que ele pode abrir é a principal. A questão foi pra conseguir abrir. E aí o cara vai com uma espingarda, pá, não consegue. O cara vai com um machado, pá, não consegue. Aí ele pega uma cadeira. Antes do grupo do Rick sair todo lá, né, a Jaque decide que ela quer ficar com o doutor, né, porque ela, tipo, não tem mais nada pra fazer, como se ela tivesse completado a jornada dela. E eu queria ter visto um pouco mais sobre ela, também sabe? Queria. Mas apesar que, vendo, né, o que acontece nas próximas temporadas... Foi melhor ela ter ficado mesmo, né? Sim. E aí a gente tem a revelação também que o Dr. Jenner faz pro Rick, que a gente só fica sabendo na segunda temporada, mas eu vou falar o que é aqui porque eu sou fofoqueiro. Eu gosto de spoiler. Que ele revela que todo mundo tá infectado ali. Ou seja, não importa o jeito que você morra, você vai lutar como um walker, né? E é tipo, bem... Isso é muito daquela frase que tem nos quadrinhos também, quem já leu tudo, que o Rick fala, nós somos os Walking Dead, no caso, né? Porque na verdade quem estão mortos, entre aspas, são eles, né? Eles que são os mortos-vivos. A galera mesmo que é a nova população dominante do planeta são os zumbis. E vale lembrar que assim, depois que todo esse arco do CDC acabou, a série ali, ela finaliza a sua primeira temporada, né? Mas devido aos altos números de audiência, a AMC, que é a emissora que financia The Walking Dead nos Estados Unidos, ela falou, não, peraí, não vamos terminar aqui não, gente, vamos renovar para uma segunda temporada. E até mesmo essa renovação se deu muito também pelo personagem do Shane, porque eles gostaram muito da atuação do Jon Bernthal e eles decidiram dar mais uma chance, né, dar mais alguns episódios de vida pro personagem. Chegou a ser uma das séries mais assistidas, né, dentro do canal deles, né? Sim, sim. Desde 2010, assim, acho que só depois que Breaking Bad foi superar a audiência de The Walking Dead, mas
Foi uma briga assim, acirrada. Bom, então entre os quadrinhos e a série, acredito que a gente gostou um pouco mais de como a série retratou. Sim, porque fez a gente se envolver muito mais na trama e ficar ali com curiosidade das próximas temporadas. Bom, então, a gente quer saber o que vocês acharam dos quadrinhos, se vocês chegaram a acompanhar os quadrinhos. Diz aí o que vocês acham da primeira temporada de The Walking Dead, o que vocês gostam dos quadrinhos, o que faltou na série. E não esqueça de comentar aqui embaixo. Dá uma força aí pra gente continuar comentando as próximas temporadas. Dessa temporada, quem foi assim, que se destacou pra você? Assim, no meu ponto de vista, eu acredito que o Glenn ele se tornou muito chulazinho, sabe, da série, por tudo que aconteceu com ele, sabe? Eu gosto do Glenn e da Andrea. Da Andrea? Entre as duas. Bom, então é isso. Mais uma coisa? Não, só fiquem de olho aí nas próximas transmissões. Um beijo. Até a próxima, vamos. Até a próxima, pessoal. Assim, quando o Rick chega no acampamento dos quadrinhos, o Dale é o primeiro a expor tudo que o Shane tem feito referente a 13ª tentativa, pessoal.